Naquela manhã silenciosa, um milionário tomou a difícil decisão de finalmente se despedir da esposa no cemitério. Depois de tantos períodos tentando lidar com a dor, ele acreditava que aquela visita marcaria o fim de um capítulo que consumiu sua alma. Mas o que ele não sabia é que estava prestes a encontrar alguém que mudaria tudo. Ao chegar ao túmulo, ele viu um menino misterioso parado diante das flores, como se já conhecesse cada detalhe da mulher que ele amara. O garoto sabia o nome dela, suas manias, suas frases mais íntimas, coisas que jamais poderiam ter sido descobertas por acaso. E então, o menino revelou que carregava um segredo poderoso. Um segredo que ligava os dois de uma forma inimaginável. O milionário não estava ali para um adeus. Estava ali para descobrir a verdade que transformaria seu destino. O despertador tocou, mas Adriel já estava acordado havia algum tempo. Na penumbra do quarto amplo, sentado na beira da cama, ele observava a sombra do próprio corpo projetada na parede. Não havia pressa naquele dia, apenas um peso silencioso ocupando cada canto da casa. O quarto, que antes parecia um refúgio compartilhado, agora era um espaço grande demais para um homem só. A ausência de Lúrien não era apenas a falta de uma pessoa. Era a ausência de um riso específico, de um perfume discreto, de um jeito de arrumar os travesseiros que ele nunca conseguiu imitar. Ele respirou fundo e, com um esforço quase cerimonial, levantou-se. Caminhou até o armário e escolheu um traje formal, sóbrio, sem qualquer ostentação. Ajustou a gola da camisa com um cuidado desnecessário, como se aquele pequeno gesto pudesse lhe dar algum controle sobre o dia que se aproximava. Na penteadeira, uma foto emoldurada chamava a atenção. Lúrien sorria de lado, o cabelo preso de forma despretensiosa, como se estivesse no meio de uma frase. Adriel passou o polegar sobre o vidro, como se fosse possível sentir a textura da pele dela por trás daquele brilho frio. Hoje eu vou me despedir de verdade, murmurou, quase sem voz. Ele vinha repetindo aquela ideia havia algum tempo, mas nunca conseguia cumprir. As visitas ao cemitério tinham se tornado um ritual quase automático. Ele deixava flores, arrumava o vaso, ficava alguns minutos em silêncio e ia embora. Nunca dizia o que realmente queria dizer, nunca deixava o coração falar. Na cozinha, o silêncio era diferente. Antes, o som de xícaras, o cheiro de café recém-passado e o leve arrastar de cadeiras preenchiam as manhãs. Agora, apenas o barulho mecânico da chaleira e o eco de seus próprios passos. Adriel preparou uma bebida quente mais por hábito do que por fome. Deu um gole, sem sentir o sabor. O relógio na parede marcava um horário qualquer. Ele decidiu que era o suficiente. Pegou as chaves, a carteira, um maço de flores compradas no dia anterior e saiu. A cidade de Horizonte estava coberta por um céu levemente nublado, uma claridade difusa que deixava tudo mais suave e ao mesmo tempo mais melancólico. Adriel dirigiu pelas ruas conhecidas com a sensação de que o mundo seguia exatamente igual, enquanto dentro dele tudo parecia deslocado. Viu pessoas atravessando ruas, vendedores abrindo lojas, moradores caminhando com pressa. Todos pareciam ter algo a fazer. Ele, porém, sentia que estava indo encerrar uma parte inteira. Durante o caminho, lembranças surgiram sem pedir licença. A primeira vez que ele e Lúrien haviam visitado aquele cemitério não tinha sido em um momento de luto. Eles tinham ido levar flores ao túmulo dos avós dela. Naquela época, o tema da morte ainda parecia distante. Lúrien falava sobre finitude, com uma serenidade que o irritava e o fascinava ao mesmo tempo. A gente só entende o valor do tempo quando percebe que ele não é infinito, ela dissera, caminhando entre os jazigos, a mão entrelaçada na dele. Naquele dia, ele apenas deu de ombros. Não gostava de conversar sobre perdas, muito menos sobre a própria. Agora, aquela frase parecia ecoar com força renovada em sua mente.
Quando o carro finalmente entrou pela estrada estreita que levava ao cemitério de Monte Sereno, Adriel sentiu um aperto involuntário no peito. O lugar era simples, mas bem cuidado. Árvores altas protegiam os caminhos de terra, e pequenos bancos de pedra se espalhavam sob a sombra. O ar ali parecia mais denso, como se carregasse histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Ele estacionou próximo ao portão principal e ficou alguns instantes dentro do carro, as mãos firmes no volante. Não era a primeira vez que fazia aquilo, mas distinguiu claramente que aquele dia era diferente. É hoje, repetiu para si. Desceu do carro, ajeitou o paletó e pegou as flores. Ao passar pelo portão de ferro, sentiu a mudança na atmosfera. O som da cidade ficava para trás, substituído pelo farfalhar das folhas, pelo ruído distante de um pássaro e pelo próprio som da respiração. Adriel seguia sempre o mesmo caminho que já poderia percorrer de olhos fechados. Cada passo sobre a terra batida parecia marcar um compasso silencioso dentro dele. À medida que se aproximava, a imagem do túmulo de Lúrien ganhava forma em sua mente antes mesmo de aparecer diante dos olhos. Quando finalmente avistou o jazigo, algo destoava. Havia alguém ali, um menino. Ele estava de pé, próximo ao túmulo, com as mãos para trás, como se temesse tocar em algo que não lhe pertencia. A postura era estranhamente respeitosa. O garoto observava as flores já murchas que Adriel deixara na última visita. Tinha o cabelo desalinhado e uma expressão concentrada demais para alguém daquela idade. Adriel diminuiu o passo, surpreso. Não era comum encontrar outras pessoas naquela ala mais afastada. Ficou a alguns metros de distância, sem saber se deveria chamá-lo. Antes que pudesse tomar uma decisão, o menino virou o rosto devagar e os olhares dos dois se encontraram. Havia algo naquela expressão que não combinava com a pouca idade. Os olhos de Nilo, mesmo jovens, pareciam carregar um cansaço antigo. Desculpa, disse o garoto dando um passo para trás. Eu não queria atrapalhar. A voz era baixa, educada. Adriel precisou de alguns segundos para responder. Você não está atrapalhando, falou, tentando recuperar a postura. Só me assustou um pouco. Normalmente não tem ninguém por aqui. O menino assentiu, olhando novamente para a lápide. Eu sei. Adriel franziu o senho. Você conhece quem está enterrada aqui? O menino respirou fundo e passou a ponta dos dedos sobre o nome gravado na pedra. Lúrien, disse, com uma familiaridade que fez o coração de Adriel vacilar. Ela gostava de arrumar essas flores para ficarem alinhadas. Ele inclinou a cabeça, incapaz de disfarçar o choque. As flores realmente ficavam alinhadas. Era um hábito dela, desde antes de adoecer. Quando arrumava vasos em casa, perdia tempo ajeitando cada haste até que tudo parecesse harmonioso. Era uma mania que ele sempre observava em silêncio. Como você sabe disso? A pergunta escapou mais ríspida do que ele pretendia. O garoto pareceu sentir o peso na entonação e recuou mais um pouco. Ela me contou, respondeu sem encará-lo. A mente de Adriel rejeitou aquela frase num primeiro impulso. Não fazia sentido. Lúrien tinha partido há algum tempo. Os últimos períodos da vida dela foram marcados por internações, visitas restritas, medicações constantes. Tudo era controlado. Não havia espaço para surpresas, muito menos para alguém desconhecido surgir do nada com informações tão íntimas. Como assim ela te contou? Insistiu, agora tentando controlar melhor a voz. Você a conheceu onde? O menino apertou as mãos uma na outra, como se buscasse coragem. Em um lugar calmo, respondeu. Ela estava triste, mas falava de você com carinho. O ar pareceu rarefeito por um instante. Adriel sentiu uma mistura de desconfiança e estranho reconhecimento. Havia muitas formas de alguém inventar uma história. Porém, o jeito como o menino descreveu a tristeza de Lúrien não parecia um enfeite dramático. Parecia uma observação real. Ele se aproximou,
ficando ao lado do garoto diante do túmulo. Colocou o novo maço de flores no vaso, retirou as pétalas secas com gestos mecânicos e repetiu o velho costume que aprendera apenas observando a esposa. Alinhou cada haste até que o arranjo ficasse proporcional. Quando terminou, notou que Nilo o observava com atenção. "Você faz igual a ela", comentou o garoto. Adriel engoliu em seco. "Como é o seu nome?" "Nilo", respondeu quase em sussurro. "E onde você mora, Nilo?" Ele hesitou. "Por perto", respondeu apenas. "Eu venho aqui às vezes." A resposta era vaga demais. Adriel não estava acostumado a interações imprevisíveis. Sua vida inteira fora organizada ao redor de cronogramas, contratos, reuniões. Situações nebulosas o incomodavam profundamente. Ainda assim, havia algo naquele menino que o impedia de simplesmente virar as costas. "Você vem aqui só para ficar parado diante do túmulo da minha esposa?" perguntou, tentando encaixar lógica naquilo. Nilo apertou os lábios, pensativo. "Não é só isso. Eu venho lembrar." Adriel sentiu um arrepio subir pela nuca. Lembrar do quê? Os olhos do menino brilharam por um instante, como se carregassem uma memória que pesava demais. Do jeito que ela falava de você. E daquele medo que ela tinha de você nunca conseguir se despedir. A frase caiu sobre Adriel como um golpe silencioso. Ele se afastou um passo, o olhar preso na lápide. Lúrien comentara algo parecido em vida, em um raro momento de abertura. Uma noite em que os dois conversaram sentados no chão da sala, depois de um dia exaustivo de exames e consultas. "Você acha que um dia vai conseguir me deixar ir?" ela perguntou, com a cabeça encostada no ombro dele. Na época, ele riu de nervoso, dizendo que não fazia sentido falar sobre aquilo. Desviou, como sempre fazia, quando o assunto se aproximava demais de suas emoções. Agora, ouvir a mesma ideia ecoando na boca de um menino desconhecido significava algo que ele não sabia nomear. "Nilo", começou tentando organizar os próprios pensamentos. "Você conheceu a Lúrien onde, exatamente? No hospital? Alguma instituição de apoio?" O garoto deu de ombros, sem encará-lo. "Não posso contar tudo ainda." Aquilo acendeu uma mistura de irritação e preocupação em Adriel. Ele não gostava de meias respostas. E, acima de tudo, não gostava da ideia de um menino circulando sozinho em um cemitério, carregando segredos sobre a mulher que ele ainda tentava aprender a perder. "Onde estão seus responsáveis?" perguntou mais firme. "Alguém sabe que você está aqui?" Os ombros de Nilo encolheram um pouco, como se aquela pergunta o ferisse de um jeito que ele não queria demonstrar. "Eles sabem que eu saio", falou. "Só não sabem para onde." Adriel respirou fundo, tentando escolher as palavras com cuidado. "Olha, Nilo, é perigoso ficar andando sozinho por aí. E é estranho você saber tanta coisa sobre a minha esposa." O menino enfim levantou o olhar e o encarou com uma sinceridade desarmada. Estranho é alguém amar tanto uma pessoa e não conseguir falar com ela depois que ela se foi. As palavras saíram simples, mas atingiram o ponto exato que Adriel passava o tempo todo tentando evitar. Ele abriu a boca para responder, mas nada veio. Um silêncio denso se instalou entre os dois. O vento soprou com um pouco mais de força, balançando as folhas das árvores ao redor. O arranjo de flores, recém-arrumadas, oscilou levemente no vaso. Adriel percebeu que estava ali, diante de um garoto que sabia demais, dizendo coisas que mexiam com feridas que ele ainda nem tinha reconhecido direito. Tudo nele pedia para recuar, terminar a visita rápido, voltar para a segurança do mundo que conhecia. Trabalhos, números, relatórios, nada disso o fazia encarar a própria dor. Mas, naquele dia, ele havia dito a si mesmo que seria diferente. "Você falou que ela estava triste quando a conheceu", retomou, com a voz mais baixa. "Como era essa tristeza?" Nilo pensou antes de responder. Era uma tristeza silenciosa. Ela olhava para o nada, como se estivesse tentando guardar tudo para não preocupar você.
Mas quando falava de você, os olhos dela mudavam. Adriel sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido, recusando-se a deixar que as lágrimas tomassem forma ali, na frente de um estranho. E o que ela falava de mim? Que você era bom em cuidar de tudo, menos de si mesmo, respondeu o menino. E que tinha medo de você ficar preso na dor depois que ela partisse. O homem levou a mão ao rosto, apertando a ponte do nariz por alguns segundos. Era como se alguém tivesse aberto uma gaveta que ele mantinha trancada. Nilo, quem contou isso para você? Insistiu, agora com um misto de súplica e urgência. O menino respirou fundo. Ela mesma. Adriel balançou a cabeça, negando antes mesmo de pensar. Isso é impossível. Não é? Respondeu Nilo, com firmeza surpreendente para a idade. Só é difícil de acreditar. Aquela frase ficou ecoando no ar. Adriel percebeu que, apesar de não confiar na história, não conseguia tratá-la como uma simples invenção. O tom de Nilo não era o de alguém exibindo um segredo para chamar a atenção. Parecia antes um fardo carregado com cuidado, como algo que ele protegia há muito tempo. Você vem aqui há quanto... Ele parou, lembrando da promessa que fizera a si mesmo de evitar contagens exatas de tempo. Há muito tempo. Há um período, respondeu o garoto, desde que eu descobri que ela estava aqui. Adriel olhou para o menino com uma nova seriedade. Parte dele passou a sentir uma responsabilidade inesperada. Talvez Nilo estivesse sozinho demais. Talvez estivesse envolvido em algo que exigia atenção adulta. Talvez tudo fosse apenas o delírio de uma mente carente. Ainda assim, havia a possibilidade, por menor que fosse, de ali existir uma verdade que ele não queria enxergar. Nilo, eu quero entender o que está acontecendo, disse por fim, e quero ter certeza de que você está bem. O menino apertou mais os dedos. Eu estou bem. Só não sei por quanto tempo. Por quê? Ele desviou o olhar para uma fileira de árvores ao longe, como se procurasse uma resposta entre os galhos. Porque quando eu contar tudo, talvez você não queira mais me ver. O peito de Adriel se contraiu com uma sensação estranha, uma antecipação de algo que ele não sabia nomear. Você tem um segredo sobre a Lúrien, não tem? Perguntou. Nilo o encarou novamente e, pela primeira vez, Adriel viu medo genuíno nos olhos do menino. Tenho, admitiu. E é por isso que eu vim aqui hoje também. Para quê? Para ver se você estava pronto. A frase ficou suspensa no ar, como uma pergunta que ainda não tinha sido feita. Adriel olhou para o túmulo, depois para o garoto e percebeu que, naquele dia em que havia saído de casa decidido a se despedir, algo ou alguém tinha outros planos para ele. A despedida que ele imaginava simples, silenciosa e definitiva acabara de se transformar no primeiro passo de algo maior. Nilo deu um passo para trás, como se sentisse que já tinha avançado demais. Eu preciso ir agora, disse. Mas eu volto. Espere, pediu Adriel, mais rápido do que pensou. Onde eu posso te encontrar se você não aparecer? O menino pensou por alguns instantes. Se você voltar aqui em outro dia e realmente quiser saber a verdade, eu vou estar. Adriel não gostava de promessas vagas. Porém, tudo naquela situação já fugia completamente do que ele considerava razoável. Ele observou o garoto se afastar pelo caminho de terra, a silhueta pequena desaparecendo entre árvores e lápides. Quando ficou sozinho, voltou o olhar para a lápide de Lúrien. As flores alinhadas pareciam diferentes agora, como se guardassem um novo significado. O que você fez, Lúrien? Murmurou com a voz trêmula. Pela primeira vez desde que ela se fora, ele não estava apenas lamentando a ausência. Estava também confrontando a possibilidade de que não conhecia toda a história da mulher que amara. A manhã da despedida, que deveria selar um ciclo, terminava abrindo uma ferida nova e, ao mesmo tempo, um caminho. Quando deixou o cemitério, Adriel já sabia, mesmo sem admitir com clareza, que voltaria.
Não apenas para visitar o túmulo, mas para encontrar o menino de olhar antigo e segredo impactante que falava de Lúrien, como se tivesse caminhado ao lado dela em um trecho da vida que ele nunca soube que existiu. Adriel passou o restante daquele dia tentando se ocupar com tarefas que normalmente o absorveriam por inteira. Mas nada funcionava. Os relatórios pareciam confusos. As telas do computador se tornavam borrões, e cada tentativa de foco era interrompida pela mesma imagem insistente. O olhar de Nilo, firme demais para um garoto tão jovem, dizendo que Lúrien falava dele. Ele tentava convencer a si mesmo de que o encontro não passava de uma coincidência estranha. Talvez o menino tivesse ouvido histórias no hospital. Talvez algum funcionário tivesse comentado sobre a esposa falecida. Havia diversas explicações possíveis. Nenhuma, porém, encaixava com naturalidade. Nenhuma justificava as frases específicas, o jeito que Nilo descreveu a tristeza silenciosa de Lúrien ou aquela sensação inquietante de que ele carregava algo que não deveria. Adriel passou parte da noite sentado na sala, segurando a xícara de bebida quente que já havia esfriado totalmente. As sombras das luminárias se alongavam sobre o carpete e o silêncio da casa parecia mais denso do que nunca. No meio do silêncio, algo dentro dele decidiu sem consultar a razão. Ele precisava voltar ao cemitério. Não por obrigação, mas porque, de algum modo inexplicável, a aparição de Nilo tinha reacendido perguntas que ele não sabia que ainda desejava fazer. Quando amanheceu, Adriel já estava de pé. Não se arrumou com a mesma solenidade do dia anterior, mas escolheu novamente um traje formal. Queria transmitir seriedade, talvez até autoridade, embora não admitisse isso para si mesmo. Pegou as chaves e saiu antes que o sol atingisse o topo dos prédios. A estrada estava quase vazia e dessa vez o percurso pareceu mais curto. Quando atravessou o portão do cemitério, sentiu um frio sutil na nuca, não de medo, mas de antecipação. Ele caminhou diretamente ao jazigo de Lúrien. O arranjo que havia feito permanecia organizado, embora algumas pétalas já demonstrassem sinais de desgaste. E ao lado do túmulo, sentado no pequeno banco de pedra, estava ele, Nilo. O menino virou o rosto devagar, como se já estivesse esperando Adriel. "Você voltou", disse, sem surpresa. "Prometi que voltaria", respondeu Adriel, embora não tivesse feito promessa alguma. O garoto deu um leve sorriso, discreto, quase tímido. "Então acho que já está pronto para ouvir pelo menos uma parte." Aquilo fez Adriel endireitar a postura. "Quero entender tudo isso, Nilo, mas preciso que você seja sincero comigo. Onde você conheceu minha esposa?" O menino não respondeu de imediato. Em vez disso, passou a mão sobre o banco, como se limpasse uma poeira imaginária, um gesto automático de quem pensa antes de falar. "Eu conheci ela em um período difícil para nós dois", disse por fim. Ela estava tentando lidar com algo que ainda não tinha conseguido resolver completamente. "Que período foi esse?" insistiu Adriel. Nilo não levantou o olhar. "Antes de ela vir para cá. Antes de tudo ficar tão silencioso." Aquilo não respondia nada, e ainda assim parecia responder tudo. Adriel se aproximou e sentou-se ao lado do garoto. Era estranho estar tão perto de alguém que despertava tantas perguntas, mas fugir não fazia mais parte do plano. "Nilo, você entende que isso tudo é muito incomum?" Ele assentiu. "Eu sei, mas prometi que contaria no momento certo." "Prometeu a quem?" O menino apertou as próprias mãos. "A ela." O ar pareceu ficar pesado. Adriel pensou em se levantar, encerrar tudo ali, dizer que aquilo tinha ido longe demais. Mas algo o segurou. Nilo respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em uma lembrança que ainda pesava dentro dele. "Ela me disse que você precisava saber algumas coisas quando estivesse preparado. Que parte da dor que você carrega não pertence só a você." Adriel sentiu o estômago contrair. "Que coisas?"
Coisas que explicam por que ela ficava tão calada às vezes. Porque tentava te proteger mais do que permitia que você a protegesse. Aquelas palavras abriram uma janela inesperada em suas memórias. Lúrien sempre fora delicada em certas conversas. Sempre evitara compartilhar angústias profundas. E sempre justificava o silêncio dizendo que não queria preocupá-lo. Nilo observou Adriel por alguns instantes, como se tentasse medir o impacto daquilo tudo. Ela falava muito sobre você, sabia? Disse com suavidade. Falava que você teve uma vida cheia de responsabilidades e que cresceu acreditando que sentimentos só atrapalhavam. Adriel apertou os dedos ao ouvir aquilo. Era verdade, ele crescera sob valores rígidos, em uma família que tratava emoções como distrações. Ela te contou isso? Perguntou quase em sussurro. Contou. E disse que isso tornava seu amor diferente, forte mas preso. Aquela frase atingiu Adriel como um espelho abrupto. Ele nunca tinha pensado na própria forma de amar como algo preso. Apenas discreto, controlado, talvez silencioso demais. Como você a conheceu, Nilo? Voltou a perguntar agora com mais suavidade. Se você não quiser dizer tudo, diga só o começo. O menino respirou e mexeu nos próprios dedos, revelando nervosismo. Ela me encontrou quando eu estava tentando fugir de um lugar que não queria mais ficar. Um abrigo? Arriscou Adriel. Nilo demorou alguns segundos, depois assentiu de leve. Algo parecido. Era um lugar onde cuidavam de crianças, mas eu não me sentia parte de nada lá. Ela me viu uma vez e conversou comigo. Disse que eu tinha um jeito de observar o mundo que lembrava alguém que ela amava muito. O impacto daquela frase chegou devagar. Isso é verdade? Murmurou Adriel. É. Ela disse que você também observava tudo sem falar muito. E que isso significava que você sentia mais do que deixava transparecer. Adriel fechou os olhos por um instante. A memória veio, Lúrien tocando seu rosto e dizendo que ele falava pouco, mas dizia muito com o olhar. Ele nunca acreditou que aquilo fosse perceptível para alguém além dela. Ela cuidou de você? Perguntou Adriel, a voz quase trêmula. Nilo balançou a cabeça. Não exatamente. Ela me ajudou em coisas que não dá para explicar rápido. E eu prometi que ajudaria você quando chegasse o momento. Ajudar como? O menino olhou para o túmulo com um olhar tão profundo que parecia muito mais velho do que seu corpo pequeno permitia. A entender coisas que ela nunca conseguiu dizer. Coisas que ficaram guardadas nela até o fim. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era denso. Necessário. Depois de alguns segundos, Nilo acrescentou. Mas eu preciso ter certeza de que você quer mesmo ouvir. Porque quando eu começar, não vai ter como voltar atrás. Adriel passou a mão no rosto e respirou fundo. Eu quero. Nilo assentiu devagar. Então você precisa saber que ela não estava triste só pela doença. Ela carregava outra tristeza. Uma que vinha de antes. Adriel arregalou os olhos. Aquilo abria um campo perigoso de memórias. Antes de tudo? Sim. Antes de você perceber qualquer coisa. Antes de ela adoecer. O homem sentiu o coração acelerar. Que tristeza era essa? Nilo o observou com seriedade. Há de ter um segredo que poderia mudar sua vida. Um segredo que ela não teve coragem de te contar. O silêncio estalou como algo quebrando por dentro. Um segredo sobre mim? Perguntou Adriel com a voz mínima. Nilo desviou o olhar hesitante. Sobre você e sobre mim. Um arrepio percorreu a espinha de Adriel. O que você quer dizer com isso? Nilo apertou os lábios, parecendo travar internamente. Vou te contar, mas não hoje. Hoje você só precisava saber que ela tentou te proteger do peso disso. E que não conseguiu se despedir de você da forma que queria. Adriel sentia que algo definitivamente mudara dentro dele naquele instante. Não era mais só curiosidade, era necessidade. Uma necessidade quase dolorosa de entender o que Lúrien guardara tão profundamente. Nilo!
disse com voz firme. Eu quero que você volte. Quero que me conte tudo quando estiver pronto. O garoto levantou-se do banco e ajeitou a postura, como se carregasse algo valioso que não podia deixar cair. Eu volto, afirmou. Mas você precisa me prometer uma coisa. O quê? Que não vai desistir de entender a verdade. Mesmo que doa. Adriel sentiu a respiração pesar, mas assentiu. Prometo. Nilo deu um passo para trás, depois outro, preparando-se para ir embora novamente. Então eu volto em um período próximo, disse. E aí você vai saber por que eu apareci naquele dia. O garoto virou-se e caminhou pelo mesmo caminho estreito de terra, desaparecendo entre as árvores. Adriel permaneceu sentado por muito tempo. Naquele silêncio, percebeu que o luto já não era mais um fim. Era uma porta entreaberta para algo que ele ainda não compreendia totalmente. E pela primeira vez desde que perdera Lúrien, sentiu não apenas saudade, sentiu expectativa. Algo dentro dele dizia que o segredo que Nilo carregava era grande. Grande o bastante para mudar o rumo de sua própria história. Durante vários dias, Adriel viveu em um estado de alerta silencioso. Ele tentava seguir a rotina habitual, mas tudo parecia uma sombra do que antes fora. As reuniões se tornaram monótonas. Os contratos perderam importância. E pela primeira vez em muito tempo, o homem sentia que a vida profissional já não sustentava o peso das questões que carregava dentro de si. As noites eram as piores. Ele despertava no meio da madrugada com a impressão de que a casa estava cheia de ecos invisíveis. Ecos de memórias que antes não incomodavam e que agora pareciam pedir para ser revisitadas. Cada frase dita por Nilo voltava como um sussurro insistente. Ela tinha outra tristeza. Você não sabe tudo. O segredo é sobre você e sobre mim. Essas palavras não o deixavam em paz. Adriel nunca foi alguém impulsivo. Sua vida sempre se baseou em lógica, análise e estratégia. Então, ainda que emocionalmente fragilizado, ele decidiu começar a buscar respostas de maneira discreta. Começou tentando rastrear de onde poderia ter surgido um menino como Nilo. Pesquisou registros de instituições de acolhimento, conversou informalmente com administradores locais, perguntou a conhecidos que lidavam com organizações sociais. Não mencionou o nome de Lúrien para ninguém. Não queria rumores nem interpretações equivocadas, mas nenhuma das tentativas resultava em algo concreto. Era como se Nilo estivesse fora de qualquer sistema formal. Essa ausência de rastros apenas aumentava a inquietação. As buscas externas despertaram memórias internas. Em uma das madrugadas de vigília involuntária, Adriel se viu sentado no sofá, observando a própria mão fechada sobre o tecido. A posição ativou uma lembrança que não surgia havia muito tempo. Era uma tarde tranquila, algum tempo antes de Lúrien adoecer. Ela estava sentada na varanda, apoiada na grade, observando o horizonte da cidade fictícia de Aurizonte. Ele chegou ao lado dela sem fazer barulho. Ela percebeu sua presença, mas não falou nada de imediato. Você está distante, disse ele na época, com um cuidado que ainda não sabia nomear. Não é distância, respondeu ela. É só pensamento demais. Sobre o quê? Ela o olhou com ternura, mas também com algo que ele só agora reconhecia como hesitação. Sobre coisas que eu preciso resolver dentro de mim. Naquele dia, ele tocou a mão dela rapidamente, mas não insistiu no assunto. E é ali, naquele recorte de memória, que Adriel percebeu o erro. Ele aceitava o silêncio dela porque o silêncio era confortável para ele, porque o protegia de confrontar emoções que nunca aprendeu a lidar. Agora entendia que havia perguntas que não fez e respostas que nunca recebeu. No fim de uma tarde nublada, Adriel decidiu retornar ao cemitério, mesmo sem certeza de que Nilo apareceria. Ele caminhou com passos firmes, mas com um peso emocional evidente. Ao chegar ao túmulo de Lúrien,
Sentiu um alívio involuntário ao ver o pequeno arranjo que havia deixado ainda minimamente organizado. Mas sua atenção se voltou imediatamente para algo novo. Um pequeno objeto sobre o mármore. Um envelope dobrado, seu nome escrito à mão. A caligrafia era a de Lúrien. Adriel sentiu a respiração falhar. As mãos tremeram ao pegar o envelope. Não lembrava de ter visto aquilo antes. Abriu-o com extremo cuidado, com a sensação de estar tocando algo vivo. Dentro havia uma carta curta, escrita com a tinta levemente desbotada. A data não constava, respeitando o estilo dela de não marcar tempo, mas a letra demonstrava um traço cansado, talvez de um período emocionalmente intenso. Ele começou a ler. Se um dia esta carta chegar até você, talvez eu não esteja mais ao seu lado para explicar com minha própria voz. E ainda assim, espero que você não veja estas palavras como despedida, mas como uma ponte para algo que eu nunca consegui dizer. O coração de Adriel disparou. Ele continuou. Carrego comigo uma escolha que fiz com medo. Não medo de você, mas de perder o pouco de equilíbrio que ainda restava entre nós. Há algo que não consegui te contar porque temia que significasse mais dor para você. Mas o silêncio também se tornou um peso. A carta terminava abruptamente, como se tivesse sido interrompida. Não havia explicação. Não havia confissão. Apenas um vazio nos trechos finais, como se faltasse uma segunda página que nunca chegou a existir. Adriel sentiu um frio profundo. A carta, embora incompleta, confirmava o que Nilo dizia. Havia algo que Lúrien quis revelar, mas não teve oportunidade, ou coragem, de terminar. Eu sabia que você encontraria, disse uma voz suave atrás dele. Adriel virou-se rapidamente. Nilo estava parado a poucos metros, olhando atentamente para a carta. Você colocou isso aqui? Perguntou Adriel, ainda com a voz trêmula. Não fui eu quem escreveu, respondeu o menino. Só deixei onde deveria estar. Onde encontrou essa carta? Perguntou Adriel, agora tentando manter o controle. Nilo hesitou, mas respondeu com sinceridade. Em um lugar que ela pediu. Eu encontrei depois que não podia mais falar com ela. Adriel sentiu o peito apertar. Nilo, você precisa ser claro comigo. Como você tinha acesso a algo dela? Como encontrou essa carta? O garoto olhou para o chão e disse, porque eu estava com ela quando ela tentou escrever de novo. Ela queria terminar, mas não conseguiu. Você estava com ela? Repetiu Adriel, sem acreditar totalmente. Nilo ergueu o rosto, olhos marejando de forma contida. Em um momento muito difícil, e ela me pediu uma coisa. Pediu para que eu te entregasse a parte da história que ainda faltava. Adriel deu um passo na direção dele. Que parte ainda falta, Nilo? O menino recuou um passo. Eu tenho medo de você não gostar do que vai ouvir, de você achar que ela te escondeu algo terrível. Mas não é isso. Ela só tentou te proteger. E tentou me proteger também. Proteger de quê? Insistiu Adriel. De um passado que não era fácil para ela. Respondeu Nilo, enxugando discretamente o canto do olho. E de uma verdade que liga nós dois. Uma verdade que liga você e eu? Repetiu Adriel, agora sentindo o coração pesado, mas atento. Sim, algo que ela descobriu antes de partir. E que mudou a forma como ela te via, mesmo que você nunca soubesse. Adriel respirou fundo. Me diga, Nilo, qual é essa verdade? O menino baixou a cabeça. Ainda não posso. Você precisa entender tudo por partes. Se eu contar agora, vai parecer duro demais. E ela não queria que fosse assim. Adriel segurou a carta com força. A presença de Nilo, a carta incompleta, os segredos, tudo parecia uma onda prestes a quebrar. E o que você pode me dizer hoje? Perguntou sem elevar a voz. Nilo respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu que Lúrien não estava sozinha nos momentos mais difíceis e que parte do que ela carregava tinha relação comigo. Coisas que ela tentou resolver antes de te contar.
coisas que envolvem escolhas que ela fez muito antes de adoecer. Adriel sentiu um peso antigo emergir. Escolhas? Sobre o quê? Nilo apertou os lábios e finalmente revelou a primeira parte concreta. Sobre alguém que ela conheceu muito tempo atrás. Alguém que mudou o rumo da vida dela. E eu tenho relação com essa pessoa. O sangue de Adriel gelou. Quem era essa pessoa, Nilo? O menino deu um passo atrás, preparando-se para ir embora. Quando eu te disser, nada será como antes. Por isso preciso que você esteja pronto. No próximo encontro, eu conto mais. Nilo, não vá embora agora. Espere. Eu prometi a ela que seria assim, disse o garoto, com tristeza no olhar. Um pedaço de cada vez. E correu pelo caminho estreito, desaparecendo entre as árvores antes que Adriel pudesse segurá-lo. Adriel ficou parado, segurando a carta incompleta. O vento parecia murmurante. E pela primeira vez, ele teve um pressentimento claro. O segredo que Nilo guardava tinha o potencial de reescrever não apenas o passado de Lúrien, mas a própria identidade dele. E de algum modo inexplicável, também o futuro do menino. A noite seguinte ao encontro com Nilo foi uma das mais longas da vida de Adriel. A casa parecia ecoar respirações que não vinham dele, como se a memória de Lúrien tivesse encontrado ali espaço para se mover em silêncio. A carta incompleta permanecia sobre a mesa da sala, iluminada por uma luz fraca, como se pedisse para ser lida outra e outra vez. Adriel caminhava pela casa com passos lentos, revisitando memórias que antes pareciam estáveis, mas que agora se transformavam em peças soltas de um quebra-cabeça maior. Ele lembrava do olhar de Lúrien quando estava distraída, das frases interrompidas, da forma como evitava certos assuntos. Lembrava de um detalhe que nunca encaixara em nada. Em alguns momentos, ela dizia que havia coisas do passado que ainda precisavam de forma, mas que não tinha coragem de transformar em palavras. Na época, ele pensou que se tratava de medo da doença, de frustrações antigas, de fragilidades que todos carregam. Agora, ele entendia. Havia alguém, e havia Nilo. Era impossível ignorar o que o menino dissera. Mesmo que as revelações viessem em fragmentos, elas eram consistentes demais para serem fantasias. A verdade se aproximava por camadas, e Adriel sentia que já não tinha escolha, senão enfrentá-la. O amanhecer trouxe uma claridade cinzenta que parecia combinar com o peso que acompanhava Adriel. Ele sabia que Nilo apareceria novamente. Aquele menino não fazia promessas vazias. Havia uma firmeza nele, uma maturidade incômoda, como se tivesse sido obrigado a crescer muito antes do tempo. Adriel se arrumou sem pensar muito nos detalhes. Apenas colocou um traje formal, ajeitou os punhos e saiu. A estrada para o cemitério parecia menor a cada visita, como se o trajeto se tornasse familiar demais. E, ao mesmo tempo, cada jornada era um mergulho mais fundo em algo que ele não conseguia prever. Ao chegar, encontrou Nilo sentado no mesmo banco de pedra, as mãos entrelaçadas, o rosto voltado para baixo. Ele parecia preocupado, como se estivesse lutando consigo mesmo. Quando ouviu os passos de Adriel, levantou o olhar, e havia um misto de alívio e tensão ali. "Você voltou", disse ele, quase sussurrando. "Você sabia que eu voltaria", respondeu Adriel, sentando-se ao lado dele. Nilo respirou fundo. "Hoje você precisa saber mais, mesmo que doa um pouco." O silêncio entre eles não era vazios, era construção. "No último capítulo da vida dela", começou Nilo, olhando para o túmulo, "Lúrien pensou muito sobre escolhas antigas. Coisas que ela fez antes de te conhecer, mas que ficaram guardadas dentro dela." Adriel sentiu o corpo ficar tenso. "O que exatamente ela fez, Nilo?" O menino demorou alguns segundos antes de responder. "Ela conheceu alguém quando era muito jovem.
Alguém que mudou o percurso dela por um tempo. Houve sentimentos envolvidos, decisões difíceis e uma consequência que ela não sabia como enfrentar. A mente de Adriel buscou imediatamente por explicações. Essa consequência tem a ver com você? Nilo assentiu, mas não falou logo. Sim, tem a ver comigo. O coração de Adriel bateu mais forte. Um pensamento que não ousara formar tomou forma pela primeira vez. Mas Nilo continuou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Lúrien descobriu isso muito tempo depois. E quando descobriu, tentou entender como lidar com tudo sem causar dor. Ela queria te contar, Adriel, de verdade. Mas cada vez que tentava, via você se fechando mais na sua própria carga. A lembrança surgiu. Ele evitando falar sobre fragilidades, sobre perdas, sobre passados dolorosos. Ele achando que estava protegendo o casal, quando na verdade estava impedindo que ela compartilhasse o próprio peso. Eu deveria ter perguntado mais, murmurou Adriel quase para si mesmo. Ela não te culpava por isso, só tinha medo, explicou Nilo com uma compreensão improvável para sua idade. Medo de que você se afastasse ao saber o que ela descobriu. Adriel fechou os olhos, preparando-se para algo maior. Nilo, esse alguém do passado da Lúrien, essa pessoa que mudou sua vida, quem era? O menino soltou o ar lentamente. Era alguém que ela amou de uma forma diferente da que te amou. Ela era muito jovem. Era outro tempo da vida dela. Não teve como continuar. Caminhos se separaram. E você? Adriel começou, mas a voz falhou. Eu sou parte desse passado, completou Nilo, olhando diretamente para ele. Não no sentido que você está pensando agora, mas sou consequência de algo que ela viveu antes de você existir na vida dela. O coração de Adriel apertou, mas Nilo continuou. Ela não te traiu. Não houve nada enquanto vocês estavam juntos. Mas o passado cobra seus fios quando menos esperamos. E ela descobriu que eu existia quando já estava doente. Uma onda de emoções atravessou Adriel. Perplexidade, dor, compaixão, incredulidade. Ela descobriu você quando estava doente? Repetiu, tentando absorver cada camada. Sim, respondeu Nilo, e tentou me conhecer. Tentou entender quem eu era, tentou descobrir como te contar sem que você pensasse que havia sido enganado. Adriel passou a mão no rosto, atordoado. A imagem de Lúrien, frágil, tentando lidar com algo tão grande e tão solitária, partiu seu coração. Ela te via como alguém digno, disse Nilo, a voz embargando, e achava injusto que você tivesse que carregar um choque tão grande enquanto ela já estava sofrendo. Adriel respirou fundo e perguntou, então, quem é você, Nilo? O que exatamente liga nós dois? O menino finalmente respondeu com clareza. Eu sou filho do homem que ela amou antes da sua história começar. Mas esse homem desapareceu da minha vida. E Lúrien descobriu isso quando me encontrou. O mundo pareceu parar por um segundo. Filho... Adriel repetiu tenso. Não dela, esclareceu Nilo imediatamente. Sou filho daquele homem. E ela se sentiu responsável por mim depois que descobriu. Quis me ajudar. Quis saber por que ele sumiu. Quis cumprir algo que não teve chance de cumprir no passado. A informação era devastadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Nilo continuou. Ela achava que, ao te contar, você poderia pensar que havia algo errado, que havia alguma sombra entre vocês. E não tinha. Ela te amava de uma maneira que nunca duvidou. Mas eu fazia parte de uma história antiga, e ela se viu ligada a mim por algo que só ela e aquele homem conheciam. Adriel esfregou o rosto, tentando organizar as emoções. E por que você diz que essa verdade também é sobre mim? Nilo abaixou o olhar, porque ela acreditava que se eu ficasse sozinho no mundo, você seria a única pessoa capaz de me proteger. Disse que você tinha um coração que só precisava ser acordado. O impacto daquela frase fez Adriel recuar um pouco no banco. Ela achava que eu cuidaria de você? Mais do que isso, disse o menino.
Ela achava que você me entenderia de um jeito que ninguém mais conseguiria. Porque apesar de todo o silêncio que você carregava, ela dizia que você sempre buscou sentido nas coisas, mesmo quando fingia que não. Adriel ficou sem palavras. Uma lembrança tomou forma na mente dele, Lúrien segurando sua mão em uma tarde tranquila, dizendo: se um dia você se abrir para o mundo, vai descobrir que sempre teve espaço para mais. Na época, ele não entendia. Agora, entendia. Nilo parecia prestes a dizer mais, mas de repente se encolheu. Acho que estão me procurando, disse, olhando para o portão distante. Pessoas do lugar onde eu estava antes. Adriel sentiu o corpo inteiro reagir. Você está com medo? Nilo assentiu. Sim, porque se eles me levarem, você não vai descobrir o resto. E eu não vou conseguir fazer o que prometi para ela. O que você prometeu? O menino o encarou. Que encontraria em você o lugar onde eu deveria ficar. Uma onda emocional tomou Adriel de surpresa. Você não vai embora daqui sem mim, disse Adriel levantando-se. Isso eu posso garantir. Nilo arregalou os olhos, surpreso com a firmeza do tom. Mas se você fizer isso, tudo muda. Já mudou, respondeu Adriel. Nilo respirou fundo, como se estivesse recebendo permissão para existir. Então, no próximo encontro, eu te conto tudo, o que falta, a última verdade que ela queria que você soubesse. Adriel fez um aceno de cabeça. Estarei esperando. Enquanto Nilo se afastava novamente entre as árvores, Adriel ficou parado, sentindo que estava dando um passo definitivo. Não rumo ao passado, mas rumo ao futuro. Um futuro que, de forma inesperada, incluía aquele menino. E a última verdade ainda estava por vir. O dia amanheceu com uma luz suave, quase dourada, que entrava pelas janelas da casa de Adriel como se buscasse iluminá-lo de dentro para fora. Ele não havia dormido bem, mas pela primeira vez em muito tempo, o cansaço não vinha do desespero, vinha da expectativa. Havia algo dentro dele que se movia, uma espécie de reorganização silenciosa de sentimentos, como se antigas paredes internas estivessem finalmente cedendo. Ele preparou uma bebida quente e deixou que o aroma tomasse a cozinha. Era curioso como aquele simples gesto, parte de uma rotina que antes parecia vazia, agora tinha significado. O mundo ao redor ainda era o mesmo, mas ele não era. Quando finalmente saiu de casa, sentiu que caminhava não como alguém preso ao passado, mas como alguém indo ao encontro de uma resposta que aguardava por ele há muito tempo. O cemitério estava quieto, com o vento leve balançando as folhas altas. Ao dobrar a última curva do caminho, Adriel viu Nilo. O menino estava em pé diante do túmulo, mas dessa vez não parecia triste, parecia preparado. Quando Adriel se aproximou, Nilo virou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Hoje eu conto tudo, disse o garoto sem rodeios. Adriel assentiu. Já não havia medo, apenas firmeza. Estou pronto. Nilo respirou fundo e começou. Quando Lúrien me encontrou, eu estava em um período confuso da minha vida. Ela descobriu quem eu era por acaso. Encontrou registros sobre meu pai biológico e isso mexeu muito com ela. O coração de Adriel acelerou, mas ele manteve o olhar firme. Seu pai, começou Adriel, mas Nilo levantou a mão pedindo calma. Meu pai biológico era alguém que ela conheceu quando era muito jovem. Foi um amor intenso, mas curto. Ele desapareceu da vida dela sem explicar nada. Ela seguiu em frente, reconstruiu tudo e depois conheceu você. E foi você quem ela escolheu. Adriel abaixou levemente o olhar. Algo dentro dele se acalmava ao ouvir isso. A confirmação de que aquele passado não diminuía o que viveram juntos. E como ela te encontrou? Perguntou ele. Ela viu meu nome em um documento antigo quando já estava doente. O sobrenome chamou a atenção. Então começou a investigar discretamente. Descobriu que eu estava em um abrigo, porque meu pai havia sumido sem deixar nada. Ela ficou abalada. Nilo apertou a barra da própria camisa, lembrando daquele momento.
Eu estava sentado sozinho quando ela apareceu pela primeira vez. Não sabia quem ela era, mas ela parecia saber exatamente o que estava procurando. Sentou ao meu lado e perguntou se eu gostava de observar o céu. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Adriel sorriu de leve, reconhecendo o gesto. Era o tipo de coisa que ela perguntaria. Sim, confirmou Nilo. E naquele dia ela chorou. Não por mim, mas pelo passado que finalmente encontrava forma. Ela sentiu que tinha falhado em não ter procurado antes. Mas eu disse que não tinha culpa. Ela me escutou como se fosse a primeira vez que alguém dizia isso para ela. O menino respirou fundo antes de continuar. Depois disso, ela tentou te contar. Tentou várias vezes, mas sempre que olhava para você, via o peso que você carregava sozinho. E pensava que revelar tudo poderia te machucar ainda mais. Ela sabia que estava doente e tinha medo de destruir o que vocês tinham construído. Ela nunca destruiria nada, murmurou Adriel, com a voz embargada. Nilo olhou para ele com ternura incomum para sua idade. Ela sabia disso, mas o medo que sentia era dela, não seu. E então, quando ficou mais frágil, me pediu duas coisas. Quais? Perguntou Adriel, sentindo o peito apertar. A primeira, que eu não deixasse você acreditar que foi um marido insuficiente. Ela dizia que você era o que deu sentido à vida dela. Uma lágrima desceu lentamente pelo rosto de Adriel, mas ele não tentou esconder. E a segunda? Perguntou com a voz falhando. Nilo demorou alguns segundos antes de responder. Que eu encontrasse em você o lar que eu nunca tive. O silêncio que se instalou entre os dois não era pesado. Era um silêncio pleno, quase sagrado. Adriel levou tempo para absorver a profundidade daquela frase. Ela achava que eu poderia ser uma espécie de pai para você? Perguntou, surpreso com a suavidade que a pergunta tomou. Nilo assentiu. Não porque você precisava preencher o lugar de alguém, mas porque ela acreditava que vocês dois tinham algo em comum. Um caminho interrompido. Ela achava que juntos poderiam encontrar um rumo novo. As palavras entraram em Adriel como a chave que faltava para destrancar algo antigo. Ele se levantou devagar, aproximou-se de Lúrien e colocou a mão sobre o mármore frio do túmulo. Você sempre viu mais do que eu, murmurou. Até quando eu não via nada. Adriel voltou-se para Nilo. O menino parecia frágil, tenso, como se esperasse uma rejeição possível. Nilo, chamou, sério. Você tem para onde ir agora? O garoto balançou a cabeça. Não, eles querem me levar de volta para o abrigo, mas eu não quero voltar. Não depois de tudo que ela me disse. Não depois de ter prometido que encontraria em você alguém que pudesse me ajudar. Adriel caminhou até ele e ajoelhou-se para ficar na mesma altura. Seu rosto estava sereno. Você não vai voltar para lugar nenhum sem que eu saiba. Não vai ser levado à força, não vai ficar sozinho. Nilo arregalou os olhos incrédulo. O que isso quer dizer? Adriel pousou uma mão firme sobre o ombro dele. Que, a partir de agora, você vem comigo. Vamos resolver tudo legalmente, com calma, com segurança. Mas você não vai mais caminhar sozinho. O menino piscou rápido, como se tentasse impedir que a emoção escapasse. Você tem certeza? Tenho. Porque não é apenas sobre cumprir um pedido dela. É sobre algo que eu sinto agora, algo que talvez estivesse adormecido em mim. A verdade é que eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Nilo não conseguiu responder. Apenas avançou um passo e abraçou Adriel com força. Um abraço puro, sem expectativas, sem medo. Adriel fechou os olhos e retribuiu. E ali, naquele instante, compreendeu. Não era o fim de nada. Era o começo de tudo. Algum tempo depois, Adriel e Nilo caminharam juntos para fora do cemitério. O vento soprava leve, como se acompanhasse o movimento deles. O céu, antes cinzento, parecia se abrir. Nilo olhou para Adriel com expressão calma. Você acha que ela está vendo isso? Adriel respirou fundo, olhando o horizonte. Não sei como, mas acho que sim. E acho que ela está em paz agora.
O menino sorriu de um jeito tímido, mas cheio de esperança. Você acha que a gente vai conseguir viver bem juntos? Não acho, respondeu Adriel, pousando a mão no ombro dele. Eu sei. O luto não desaparece. Ele se transforma. E, às vezes, transforma quem o carrega. Adriel não deixaria de amar Lúrien, mas agora percebia que amor não é um espaço fechado, é uma ponte viva. E ela, com todas as suas escolhas, silêncios e coragem, tinha conduzido Nilo até ele. Como se dissesse, mesmo de longe, continue, há mais vida do que dor. Ao chegar ao carro, Nilo olhou para Adriel e perguntou, o que fazemos agora? Agora? Adriel sorriu. Agora começamos uma nova história. O menino assentiu devagar, como se guardasse aquela frase dentro de si. Eles entraram no carro. Adriel olhou pelo retrovisor uma última vez para o portão do cemitério. E pela primeira vez, desde que perdera Lúrien, não sentiu despedida. Sentiu gratidão. O luto finalmente encontrara direção. E o futuro, antes vazio, agora tinha nome.